Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa, que é aqui onde você se farta do alimento que vem diretamente do céu. Hoje nós preparamos um conteúdo maravilhoso, conteúdo que veio diretamente do coração de Deus. Então já compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir. Seja alguém da sua família, seja o seu primo, seja o seu amigo da rua, não tem problema. Mas convida, mas compartilha, porque esse conteúdo vai edificar você e as pessoas também ao seu redor. Então, sem mais delongas, vem com a gente para mais um episódio do podcast na Mesa! Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui, quem vos fala, para quem não conhece, é Mari Valim. Aqui é minha amiga e parceira Dani Brito. E estamos felizes por estar mais uma vez aqui gravando esse episódio maravilhoso. Hoje nós vamos falar dos discípulos de Emaús, uma história muito interessante, dá para a gente absorver muita coisa boa. E então eu convido vocês agora. Já vai disparando aí o convite para outras pessoas, convidando mais gente, assim como a Dani falou. Já coloca aí suas expectativas nos comentários, já pega teu chá, teu café, tua água, senta aí no lugar mais confortável, pega papel, pega caneta, que hoje a gente vai anotar muita coisa, porque a gente está aprendendo muito e a gente quer que vocês também compartilhem isso com a gente. Amém, pessoal? Então, ó, abre aí sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Vou pedir para a Dani ler para a gente, Dani, a partir do versículo 13. É um trechinho meio extenso, pessoal, mas é necessário a gente ler para que a gente entenda o contexto da história. Amém? E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E então lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ideias estão discutindo nessa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tem estado em Jerusalém e ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e a palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde tudo que aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada seguindo à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Lê o 32 também, Dani. E questionaram-se entre si: porventura,
não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Amém. Esse texto é muito interessante, né? Então, para a gente resumir aqui o contexto, Jesus havia morrido e aqui já era o terceiro dia. E como ele havia prometido, no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, os discípulos já estavam ouvindo isso há muito tempo, caminhando com Jesus, né, Dani? Eles estavam ouvindo isso há muito tempo. E aconteceu que as mulheres foram lá para poder cuidar, né, do corpo de Jesus, fazer todo aquele cumprir o que os judeus faziam com relação ao corpo, que eles passavam unguento, enfim. E chegou lá, encontraram a pedra removida e não havia ninguém lá. E aí o anjo apareceu e avisou, ó, não está mais aqui, né? Ele ressuscitou e tal. E elas chegaram todas motivadas e felizes contar para os discípulos, mas eles acharam que elas estavam viajando na batatinha. E aí dois desses discípulos, né, que foram esses que estava citando aqui, pegaram as suas coisas e partiram para uma aldeia próxima chamada Emaús, e que fala que era em torno de 66 estádios, que é de 11 a 12 quilômetros de distância de Jerusalém. Mas o que Jesus havia falado para eles o tempo todo? Que era para ficar em Jerusalém. Mas, dados os acontecimentos, eles vendo tudo o que tinha acontecido e não tendo mais esperança na vinda do Messias, no Salvador, aquele que iria redimir eles dos pecados, eles resolveram voltar à vida antiga. E isso já traz já várias coisas para a gente aqui nesse sentido, né? Eu acho interessante, primeiro ponto é que eles caminharam com Jesus, né, Dani? Eles eram discípulos. Gente, esse povo dormia, acordava com Jesus, almoçava, tomava café da manhã. Era 24 horas por dia com Jesus. E aí, de repente, Jesus explicando tudo o que ia acontecer. E Jesus falou, eles viram os milagres, eles viram os sinais, os prodígios, as maravilhas. E aconteceu tudo dentro dos scripts, daquilo que Jesus tinha prometido. Mas quantos de nós Deus tem lançado promessas também, né, Dani? Muitos de nós vivemos dentro de uma igreja, lemos a palavra, ouvimos o sacerdote de Deus, que é o nosso pastor, dando direções, apontando aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que Deus manda a gente fazer, dando direções. A gente escuta pessoas que têm o dom de profecias, palavras de conhecimento, falar algo a nosso respeito, algo aquilo que Deus sonha para o nosso futuro. Mas, de repente, a gente é cometido por algum problema na nossa vida, alguma adversidade que cerra os nossos olhos, tampa os nossos ouvidos, e a gente simplesmente deixa de enxergar aquilo que Deus nos prometeu e deixa de ouvir ou de lembrar daquilo que um dia Ele nos anunciou. E foi o que aconteceu com eles. Aqui fala várias vezes que os olhos deles estavam fechados. E eu fico pensando, né? Quantas vezes a gente fecha os nossos olhos para aquilo que Deus nos dá a direção, né? Mas Deus fala assim, olha, eu tenho isso e isso para sua vida. Vai acontecer tal coisa, mas não liga para isso não. Porque aquilo que eu te prometi, não importa o que acontecer, vai se cumprir. Mas a gente se apega ao problema, não ao Deus que pode todas as coisas, né? E esse que é o nosso maior problema, né, Dani? Com certeza. A gente entende também que o quê? Quando o círculo se fechou, né? Eles perderam Jesus, eles se esqueceram de tudo que Jesus havia ensinado, tudo que Jesus havia profetizado, falou, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então vocês, né, entendam. Aí no versículo 44, 45, depois ele vai falar que aí abriu o entendimento deles. Então, assim, tem momentos que a nossa vida ela é como se fosse carnal, mas quando você caminha com Cristo, ela começa a se tornar sobrenatural, porque você precisa entender as coisas sobrenaturais que acontecem. Então, quando Maria foi lá e viu que o corpo não estava lá e falou para eles já duvidaram dela. Assim, ué, como assim? Aí Pedro correu, foi lá, também não viu, também ficou meio... Gente, fazia só meio 3 maluco, dias que ele tinha se ausentado dele. 3 dias. E o povo já esqueceu de tudo. Esqueceu de tudo, estava voltando aí, eu pesquisei sobre o que significa Emaús, que é a fonte de águas quentes, e Jerusalém é lugar de paz. Aí depois, no outro estudo, vai falar assim que eles trocaram a fonte.
Aí eles trocaram a fonte de Cristo e voltaram para a fonte do que eles eram antes. Então, eles se esqueceram de tudo, né? Assim como Pedro estava voltando lá e pescando peixe de novo, Jesus vai lá de novo. Falou, querido, o que você está fazendo aqui de novo? Eu já não falei para você não vir aqui? Aí ele vai lá e fala para Pedro de novo. Então, se a gente se afastar de Jesus, a gente vai sim se esquecer daquilo que ele prometeu, daquilo que ele já nos falou. Porque o que acontece? Jesus está conosco o tempo todo. Mas se eu decidir que eu não quero mais ele, você vai sair de perto dele. O que acontece? As coisas que você viveu com ele vão ser esquecidas. Então aqui a gente tem que entender que a gente não pode deixar Jesus sair da nossa vista. A gente tem que buscar ele constantemente. Porque isso aqui foi uma atitude da carne deles ir. Então se a nossa carne optar por outro caminho, não é a escolha de Cristo, é a nossa escolha. Então a gente tem que o quê? Decidir viver Jesus, decidir viver para ele, porque as coisas que o mundo vai nos apresentar vai nos distrair, vai fazer a gente para longe dele. E para depois a gente retomar esse caminho é muito mais difícil. É muito mais difícil. Você viu que não demorou muito tempo para eles saírem da promessa, né? Quando Jesus morreu, alguns discípulos se esconderam, ficaram trancados dentro das suas casas com medo dos soldados, né? Virem matar eles, uma perseguição. Outros cumpriram aquilo que Jesus queria, ficou em Jerusalém, mas ao mesmo tempo estavam descrentes, né? Daquilo que Jesus havia falado para eles o tempo todo. Eles não estavam crendo, não crendo, né? E muitos de nós somos assim também. Amém, Jesus, eu acredito na tua palavra. Aí basta aparecer uma intercorrência, alguma coisa, parece que Jesus perdeu as forças. O meu super-herói não existe mais, né? Afinal, ele não era, né? Não. E a gente começa a querer mudar o curso das coisas conforme criar atalhos para a gente poder resolver do nosso jeito. A gente vê que com eles foram assim. Eles retrocederam para a antiga vida, né? Muitos deles fizeram isso. Voltar a pescar, acabou a festa. Era um sonho. Acabou a festa, vamos voltar para nossa vida que já era, né? Acabou. Pode falar. O Mário, que nem no verso 21, esse Cleopas fala assim, ó. E nós acreditávamos que ele fosse quem havia de trazer a total redenção. Não acredito mais, porque ele morreu e acabou. Ele morreu mesmo e é tudo mentira. Meu sonho e minha promessa morreu com ele. Acabou. E engraçado que esses dois discípulos não, só Cleopas, que fala o nome, né? Só. Outro ninguém sabe. Tem pessoas que sugerem que talvez seja a esposa dele. Porque quando Jesus foi intencional, né, encontrar eles no caminho, eles convidaram para ficar na sua casa. Então, daí que pode ser um casal, né? Faz sentido, né? Mas não tem nada que realmente afirme isso. Mas estudiosos acham que poderia ser um casal, né? Mas aí tem a parte que Jesus vendo, ficaram tudo sem entender muito bem o que estava acontecendo. Jesus, de maneira intencional, foi se encontrar com eles no caminho. E quantas vezes Jesus, ele vê a gente perdido na nossa vida, né, Dani? E ele começa a tentar trazer a gente de volta com algumas situações que ele mesmo cria para tentar fazer que a gente volte para o nosso percurso inicial. E se lembra, né? Para a gente ver se a gente remete a tudo aquilo que a gente já viveu em Cristo, para ver se a gente volta, né, à origem, à nossa essência. Porque às vezes o pecado, os problemas, as adversidades nos faz sair da direção inicial que Deus tem para nossa vida. E aí Jesus, com o jeitinho dele, né, de pai, de amigo, ele começa a criar situações para tentar falar assim, ó, vem cá, deixa eu te lembrar. Então, vamos aqui contextualizar, né? Eles estavam indo, conversando no caminho, voltando para a antiga vida e se lamentando. Olha, estava tudo indo bem, né? Tava até acreditando nele, ele até parecia uma pessoa convincente, fez alguns milagres, ressuscitou mortos. Olha, o cara realmente fez a gente acreditar nele, mas olha só, 3 dias e nada. Olha, até apareceu a Maria Madalena, Joana, falando aquelas histórias lá, mas eu acho que elas não estão batendo bem na cabeça. Foram muito cedo, às vezes não dormiram direito. Tô contextualizando, tá, gente? E eles lá se lamentando, murmurando, né? E tal. E aí Jesus chega, se aproxima. E eles não perceberam que era Jesus. E aí ele falou, por que vocês estão aí entristecidos, chateados? Do que vocês estão falando?
Poxa, você é algum peregrino de Jerusalém, não sabe dos acontecimentos? Né? Tipo assim, você não viu lá no Cidade Alerta? Como que você não Você não viu? escutou da Atena falando dos últimos acontecimentos? Ô, Jesus, você tá por fora. Coloca aí, ativa teu sininho aí, pra você saber o que tá acontecendo. Ele falou, não, tinha um cara lá, um Salvador que apareceu, Jesus Cristo, e a gente estava acreditando que de fato ele era o Messias, mas o cara morreu. E já, ó, 3 dias e nada. Estamos voltando para nossa vida antiga, porque, né, vida que segue, né? Mas não pode ficar esperando até quando? Até o Natal para ele voltar? E aí Jesus, com toda a sua tranquilidade, falou, como é que vocês podem ser tão tardos, né, de coração, tardios de entendimento? Aí, com toda a paciência, olha, Jesus passou 3 anos e meio seu ministério ensinando esse povo. 3 anos e meio. Bastou 3 dias, né, para que esse povo que foi discipulado por 3 anos esquecesse. esqueceu tudo, Dani. Meu Deus! Aí ele foi começando desde os profetas, começou no Antigo Testamento contando tudo para eles. Vamos lá, vamos para a escola dominical. Vamos começar do zero, vamos começar com o Antigo Testamento, vocês não lembram? Então vamos lá. E foi caminhando com esse povo, tal, contando toda a história, né? O povo, é verdade, ele falava isso mesmo, aí tá vendo? É, mas é. E não perceberam que era Jesus. Quantos de nós, Dani, estamos dentro da igreja? Quantos de nós, às vezes, estamos ministrando, estamos dentro do ministério, trabalhando, mas a gente não consegue identificar a voz do nosso Senhor. A gente não consegue ter a sensibilidade quando é o Espírito Santo tocando nossa vida e nos mostrando uma direção. Quantos de nós estamos como esses discípulos de Emaús? Vagando de um lado para o outro porque não sabemos que direção seguir, mas nós temos uma direção. Só que a gente não identifica a voz certa. E aí eu te pergunto, Dani, por que isso? O que te faz pensar por que muitos de nós vivemos uma vida religiosa, mas não entendemos a cruz? Entende o cristianismo, né? Que é totalmente diferente. Na minha opinião, é porque falta intimidade com Deus. Como que você reconhece uma voz que você não tem intimidade? Foi o que a gente falou no episódio anterior, né? Exatamente. Aí fica muito difícil. A gente consegue ter mais afinidade com aquilo que a gente convive. Porque a gente não convive, dificilmente a gente vai conseguir entender a forma com que a pessoa age, né? Então, eu acredito também que eles tinham um relacionamento superficial com Deus. Eles viviam com Jesus. Eram até chamados discípulos. Mas eles eram muito superficial, porque aquilo que é profundo não faz a gente abandonar fácil assim. 3 dias, 3 anos e meio por 3 dias. É muito pouco. É a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel, quando Moisés libertou. Deus abriu o Mar Vermelho, um tempo depois eles já estavam murmurando, falou assim, você tirou a gente do Egito pra gente passar fome nesse deserto? Então, assim, o tempo todo o ser humano ele vem se esquecendo daquilo que Deus é, porque ele às vezes se ocupa com coisa que não tem interesse, não vai edificar em nada. Então o inimigo ele vem distorcendo isso, ele tira o que interessa e põe o que não interessa para você ocupar aquele espaço que Jesus mudou você para colocar aquilo que te torna irrelevante. Principalmente o trabalho dos influencers hoje em dia, muita gente influencia para o bem, mas muitos para o mal. Então eles fecham os olhos e foca no que esse pessoal ensina e esquece tudo que viveu com Cristo. Porque a maioria desse pessoal que talvez hoje está no mundo, já teve uma vida com Deus. E por um motivo ou outro, se esqueceu, deixou passar. E eu anotei aqui também, Mari, ó, que às vezes nós trocamos o propósito por uma proposta. Anotou aí, gente? Fala de novo, Dani. Nós trocamos o propósito por uma proposta. Então a gente precisa descobrir, é que nem você disse, se a gente conhecer a voz de Deus, a gente não vai trocar nosso propósito por uma proposta. Mas se eu não entendo a voz de Deus, certamente eu vou fazer isso. Que foi o que eles também fizeram. E sobre o que você falou, que eles talvez não conheciam
Eu também tinha anotado aqui. Porque talvez eles não tinham um relacionamento profundo com Jesus. Então, assim, de saber a essência verdadeira de quem era. Talvez Jesus falava, mas eles não entendiam e deixavam passar. Não meditavam naquilo que Jesus falava. Não deixava isso mudar, né, a vida deles. E também, no verso 25 e 26, Jesus admoesta, né? Ele fala assim, ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Então aqui eles focaram os olhos no problema e esqueceram que tinha um mediador por eles. Eles esqueceram. Era como se Jesus não tivesse vindo ali, porque é que nem fala no 21. Nós acreditávamos que era ele. Então, assim, isso aqui é um fato complicado de entender, que é você ver o seu Messias numa cruz, seu Salvador, morrer e você simplesmente fingir que esqueceu. Mas o que ele tinha ensinado? Né? O que ele tinha passado para eles por entendimento, para que eles não se esquecessem desse momento? Porque Jesus avisou que ele ia morrer e no terceiro dia ele ia ressuscitar. Por que eles se esqueceram? Talvez eles não meditavam nessa mensagem. Indo lá para frente, sobre quando ele fala do partir o pão, Jesus, eles só enxergam que é Jesus ao partir o pão. Porque eu entendo que a gente só vai conhecer quem é Cristo quando a gente também parte o pão. Quando e na Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. E o pão da vida a gente descobre aqui na Bíblia. Se a gente não ler, se a gente não buscar, se a gente não meditar, se a gente não praticar, não vai adiantar a gente falar que conhece Cristo. Porque a nossa vida vai ao contrário daquilo que ele nos ensina. Sim. E a mesma coisa aconteceu com eles. E na hora que estava comentando aí, inclusive, que eles escutaram tudo aquilo que Jesus tinha falado e simplesmente depois eles viram o Salvador deles na cruz, eles quiseram retornar à antiga vida. Quando Deus tira a gente de um lugar, é porque a gente não tem que voltar para lá. E quando a gente vê que Deus tirou de uma vida antiga, e aí que Deus transformou, né? A pessoa foi discipulada, foi transformada, teve a vida restaurada, aí acontece um evento, acontece um problema, uma adversidade, a pessoa, a primeira coisa que ela faz é voltar para a vida antiga. Por quê, né? Se Deus tira a gente lá, igual, por exemplo, né, que tinha os discípulos que eram pescadores, que era muito comum naquela época, né? E ele falou assim, ó, vem, vou fazer vocês pescadores, mas de outra coisa agora, né? Então, ele usa os nossos dons, ele usa as nossas aptidões, ele usa aquilo que a gente tem de melhor, que a gente gosta de fazer, mas pro reino dele. Mas nunca que ele manda a gente voltar com aquilo pro lado oposto, né? Contra a vontade dele. Então, quantas pessoas têm dons aí maravilhosos, tem o dom da palavra, de falar, né? De dialogar, e o diabo quer usar para ele, né? E a pessoa não percebe que se Deus tirou a gente de lá para trazer para cá, não é uma adversidade, um problema que tem que fazer a gente retornar do caminho que nós viemos. Muito pelo contrário, a gente tem que correr para a cruz, né? E eles estavam correndo da cruz. Né? Eles estavam correndo daquilo que tinha acontecido, do evento que era necessário e que eles sabiam que iria acontecer. Eles não entenderam a cruz. Eles não entenderam a cruz, né? Porque até Jesus falou, né, que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Eles não quiseram entender a cruz. Né? Eles não quiseram entender a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não era a morte, não era o fim, mas sim o começo de todas as coisas. Mas para eles entenderam de uma maneira carnal e superficial, de que era o fim, acabou, o sonho morreu. Né? E quantos de nós somos assim? Compreendemos coisas espirituais como coisas carnais. E por isso que a gente não consegue entender e compreender e ver Jesus no caminho. Até arde o nosso coração. O peito queima, mas a gente acha que é um sentimento, é uma emoção, uma coisa corriqueira, a gente não consegue identificar, porque nós somos tardios de entendimento. Então não tem como a gente entender coisas espirituais de maneira carnal, e eles não compreenderam isso, eles estavam levando para o lado carnal, né? Então, assim como Jesus nos interpela no caminho quando a gente está frustrado, né? A gente está frustrado, a gente está chateado, quer parar tudo, não, vou parar tudo, porque Deus não me ama. Começa aquelas resenhas de crente, né? Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. Deus não me ouve. Não me ouve, olha só o que está acontecendo comigo. Vai, você já fez isso. Vai saber o que você está fazendo agora. Deus está falando. É verdade.
Mas todos nós, gente, a gente tá falando, levando de uma maneira leve, brincando, porque nós passamos por isso, a gente é carnal, tem hora que a gente tá mais fraco mesmo, ainda mais mulher, né, amiga? Mulher tem aqueles momentos de fragilidade, TPM, que aí parece que o mundo conspira contra nós. O relógio Tudo é conspira, a errado. máquina de lavar, tudo conspira contra nós. Mas Jesus, ele é tão delicado que ele para ainda para andar no caminho com a gente e explicar tudo de novo que a gente não entendeu. 3 anos e meio não foi suficiente, tá tudo bem. Então vamos fazer um resumão aí da ópera para você. Mas igual a Dani falou, ainda assim eles não conseguiram entender no caminho. Eles foram ter compreensão. Jesus, de maneira intencional, falou que ia continuar, fingiu que ia continuar a caminhada. Eles falaram, não, vem, né? É tarde, né? Posa aí, dorme com a gente e tal. Convidaram Jesus para intimidade. Convidaram Jesus para entrar na vida deles. Porque você não convida ninguém para passar a noite na sua casa que você não confia, que você não estima de alguma Conhecer na forma. rua, eu vou levar pra dentro de casa. Eles viram algo ali que eles queriam provar mais um pouco. E felizes eles foram de convidar Jesus para continuar aquela noite com eles. Porque na hora que Jesus se assentou à mesa, que a gente tanto fala, né? Da mesa. Jesus se assentou à mesa, naquele momento de intimidade, aquele momento relacional, e ele partiu o pão, eles identificaram o Salvador. Porque quantas e quantas vezes o Salvador partiu o pão? Eu acredito que Jesus tinha a maneira dele diferente de fazer isso, né? Porque acredito eu que talvez uns usavam uma faca, outros, não sei, estou conjecturando aqui também. Mas Jesus, ele tinha uma característica diferente de partir o pão, de dividir aquele momento com as pessoas. E eles identificaram ali o Cristo. Talvez, fisicamente falando, Jesus podia estar diferente. Não sei, né? Ele já havia ressuscitado, talvez o corpo dele tinha sido modificado, não sei. Mas e a voz? A voz, eu acredito que não. Mas mesmo assim, eles não tinham identificado. Mas na hora que ele fez aquele sinal, no partir o pão, eles, na hora, os olhos deles se abriram. Então, como é importante a intimidade. Como é importante a mesa. A mesa no sentido da gente compartilhar o pão, no sentido da gente compartilhar o alimento. A gente está aqui agora, a gente está compartilhando o alimento. Aquilo que tem edificado a nossa alma, o nosso espírito. Então, a gente só consegue identificar o nosso Salvador na mesa. Partindo o pão, abrindo a palavra, lendo, se debruçando nela. A gente não tem como a gente identificar a voz do Senhor, aquilo que Ele tem pra gente, se a gente não se debruçar e partir esse pão, compartilhar aquilo que nós temos de melhor, que é o Senhor. Então, não adianta nada eu querer reter tudo isso pra mim se eu não compartilhar com você e você comigo. Assim nós somos irmãos, não é verdade? A gente está partindo o pão que desceu do céu, que está disponível para todos nós. Né? Então, ali eles quiseram reter, eles já tinham 3 anos e meio absorvido. Ao invés de falar assim, vamos ficar aqui para ele nos preparar, porque vai vir o Espírito e a gente vai levar a palavra. Não, vamos voltar para a nossa vida antiga, deixa quieto. Isso nem existe. Olha, né? Que desperdício que seria. E Jesus quis resgatar isso. Jesus percebeu, nossa, se eu não voltar agora e fazer alguma coisa, esse povo vai se esquecer do que eu disse de verdade. E ninguém consegue entender a cruz se não sentar na mesa. Se não sentar à mesa para ter uma comunhão, não vai entender a cruz. Não vai. Não vai entender a cruz. Porque a cruz, Jesus estava ali se entregando por outros, né? Então ele estava falando para você ter comunhão, né? Para você partir um pouco com o outro, lavar o pé do outro. Ele fez tudo isso antes de morrer. E ele queria que a gente fizesse o mesmo, que é servir, 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 servir. E o que acontece numa mesa? Na cultura judaica, geralmente o dono da casa, quando alguém é convidado a sentar à mesa, é ele que serve, ele traz tudo, Então, essa é a ideia, a mesa. Você vai servir o teu irmão, você vai preparar o alimento dele. Então, por isso que a mesa é importante para nós cristãos, né? Assim como a cultura judaica trazia isso, Jesus quis firmar tanto isso, ele passou mais tempo na mesa do que nos púlpitos, né? Porque ele sabe o tanto que esse momento de comunhão é importante. E aí eles queriam entender a mesa e ir embora para outro lugar, né? Não tinha como.
A gente não pode esquecer dos ensinamentos do Senhor, né, Dani? Quantos de Não nós pode. aprendemos e esquecemos tão rapidamente, né? Jesus tinha deixado o mandamento, né? Fique em Jerusalém, porque ali vocês serão revestidos. Aí ali vocês serão lançados. Daí quando eles são revestidos, eles vão ir anunciar o evangelho e aí acontece tudo, Estariam né? preparados Por conta espiritualmente para poder dar continuidade. da presença do Espírito Santo. E é isso mesmo. Se a gente não tiver uma entrega com o Senhor diária, e é diária, não é uma vez na semana, é uma entrega diária com o Senhor, a gente vai se afastar dele. Tem que parar de ter essa vida religiosa, né, Dani? Achar que só porque vai na igreja todo domingo, eu sou crente, sei tudo de Deus, Não sabe nada. sabe? Tem muita gente. A igreja está muito inchada, muito inflada de pessoas. Pode ver que nunca teve tanto crente igual tem hoje, espalhado para tudo que é lado. Mas a gente está vendo realmente uma diferença? Exatamente, a gente não consegue diferenciar, né? Quem é crente, quem não é, quem é cristão, quem não é. E vamos pôr na nossa comunidade, no nosso país, na nossa cidade, ao tanto de crente que tem. Tá fazendo diferença? Espiritualmente falando? Tem bares sendo fechados por conta disso? Terreiro de macumba está sendo fechado por causa disso? A gente está vendo que está inchando a igreja, mas os resultados não estão vindo na mesma velocidade. Então por quê? Porque tem muito religioso lá dentro. E religião não salva ninguém. Religião não muda ninguém. Não. Não muda ninguém. Só convence. Porque o caráter de dentro é alterado somente quando você conhece Cristo. Agora, religioso não muda ninguém, não muda a vida de ninguém dentro de casa, não muda a vida de amigo, não muda a vida de ninguém. Não. É aquele, a gente fala Zé Coutinho, né? O Zé Coutinho vai em todos os cultos. Ele adora um culto. É o cara do evento. Mas mudar mas mesmo. Por dentro é a mesma coisa. Vai estar em todos, mas por dentro não muda nada. Então o que adianta? Não adianta o que? Nada. Dá pra gente ter uma vida mesmo impactada. Até o filme a gente assistiu ontem, que tá agora em alta, né? Que é A Forja. Fala muito do discipulado, um a um. Você pegar uma pessoa para você discipular, para você investir nela, você estar do lado dela, caminhando, sentir o cheiro dela. Isso acabou, isso não tem. Tá, a gente fala de célula, né? Os GCs é um grupo, né? 10 pessoas e tal. Um grupo menor do que da igreja. A gente consegue ainda ter uma convivência, mas o um a um é importante. E, tipo, pegar você e abraçar. Vamos lá, Dani, como é que foi teu dia, Dani? Beleza? Aí eu chegava você pelo menos uma vez por dia, meia horinha, vamos lá, Dani, vamos falar a palavra, vamos orar, como é que você tá? Discipular é convivência, tá do lado, tá, sabe, de cima. É o que Cristo fez, né? Isso, entendeu? E essa é a importância, porque no discipulado você consegue trazer uma pessoa para Jesus, amando ela, cuidando dela, tirando os espinhos, limpando as feridas, tratando, a gente vê do bom samaritano, né? A maioria olhou, passou de largo, então levita, né? Ó, tava dentro da igreja, levita, pá. Isso Era aqui é o bom. cara. Passou de largo. Aí chega um lá, olha, fluxo. E era um samaritano, aquela pessoa que tava lá, ele não era uma pessoa que ele teoricamente se aproximaria. Mas ele foi lá, cuidou das feridas, levou para um lugar para ser cuidado, pagou para ser cuidado. Isso sim que faz a diferença. Então, precisa ter esse momento de mesa, de convívio, de estar lado a lado. E o diabo está tirando isso. Por quê? Quanto menos discipulado, e discipular Dani, eu vou discipular a Dani, não estou discipulando para a Dani ser igual eu. Vai ser minha discípula, vai ser a minha cópia. Não, discipular ela é ensinar ela a ser igual a Cristo. A gente aprender junto, vamos aprender a ser igual a Jesus? É isso, nós somos discípulos de Jesus, tá? Então, não está tendo muito isso. Antigamente a gente via que era esse convívio, tete a tete e tal, você sentia, não tinha como você passar um dia sem saber se a pessoa não estava boa. Hoje em dia no Zap, né? Eu tô bem, todo mundo fala, parece que meio não tô bem. Você está destruído por dentro. Agora quando você está do lado, você olha no olho, você vê, você percebe. E aí o diabo quer destruir isso. Por quê? Porque aí, quanto mais isolada uma ovelha, mais fácil ela é para ser devorada. Então, os pastores estão para cuidar das ovelhas, tá? Mas a gente também pode cuidar uns dos outros. Por que não?
né? Eu acho que isso daí é uma obrigação de todos nós, né, Dani? Sim, o pastor também não consegue cuidar de todo mundo, É né? muita gente. De maneira única, Já que um tem por um. tanto crente, já tá estufando tanto, por que não consegue? Vamos cuidar. Você pensou, eu cuido de você, outro cuido de outro, você cuida de outro, e assim vai. Olha como é que isso ia ser um amor. Nossa, ia ser um negócio fora do comum. E Jesus ia operar de uma maneira extraordinária, você pode ter certeza disso. Então, e ele estava indo para onde? Para longe dos discípulos, para longe de onde Deus mandou ele falar. Então, quer dizer, ia ficar muito mais difícil de resgatar esse povo. Por isso que no meio do caminho Jesus trouxe de volta. Né? Porque ele estava indo para longe da cruz, para longe do propósito, né? Para longe da comunhão, para longe da mesa. E aí eles se identificaram de novo na mesa. Eles viram, não, é lá que a gente recebe, é lá que a gente escuta a palavra, é lá que nosso coração é aquecido. Não, vamos voltar, é lá. Sim, no meio do caminho a gente vê que Jesus fala assim, eles estavam indo para o caminho errado. Daí o nosso tema hoje volte para o seu destino? Sim. Volte para o seu destino. Então Jesus viu que eles estavam caminhando para o lugar errado. Então, é que nem você disse, vai ter um momento que Jesus está vendo que a gente está indo, mas ele não quer perder a gente. Ele vai lá e dá um alerta. Fala, vocês estão caminhando para o lugar errado. Então, às vezes, Jesus às vezes vem na forma de uma pessoa, de um sinal, de alguma maneira, ou talvez até dentro do Espírito Santo mesmo, e fala assim, se você perseguir esse caminho, vai dar erro. Volta, pode eu te falei para você voltar, que é lá em Jerusalém. Então aí eu vou lá e volto. Então Jesus, ele vem sempre tentando nos alertar a não errar, a não seguir o caminho errado, porque lá no erro depois vai ser muito mais difícil voltar. Então se você está no caminho errado, Jesus está falando para você voltar, você não seguir esse caminho errado, essa água quente que é para você se prejudicar, você esquecer de que ele já te prometeu, de quem ele é, de tudo que ele fez por você, volta para Jerusalém. Não siga esse caminho errado, não volte aos velhos costumes, assim como os discípulos já estavam voltando. Não esqueça daquilo que ele te prometeu, não esqueça de tudo aquilo que você já viveu com ele. E tenha uma vida de intimidade, porque a única coisa que diferencia o cristão de uma pessoa do mundo é a intimidade e o relacionamento com Deus. Não é apenas ser religioso, não é apenas frequentar o culto, é ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma intimidade com Deus, a gente vai adquirindo o caráter de Cristo. Vai ficando parecido com Ele. Mas se a gente não tem esse momento, a gente não tem mudança. Se não tem mudança, não tem transformação, não tem testemunho, não tem salvação da família, não tem salvação de nada. É tudo mentira, é tudo uma capa que você fala assim, tô indo na igreja agora e eu mudei. Você só muda quando você tem relacionamento. Do contrário, você não muda nada. Você é apenas um religioso que está indo ali gastar seu tempo à toa. Totalmente, né? Então a gente tem que entender que se a gente não tiver uma vida superficial com Deus, a gente acha que, eu leio um versículo aqui, tá bom, né? Só que no momento de adversidade, que você tiver um leito, Deus me livre e guarde, mas um leito de morte, por exemplo. A gente viu na época do Covid quantas pessoas ficaram na UTI. E lá você não pode ter Bíblia. O que vai te alimentar? O que você vai ter de reserva, de gordurinha aí para você queimar na hora da adversidade? O que vai trazer a memória, a tua esperança, se você não se alimentou na hora do bem bom? Só vem a memória aquilo que você já registrou em algum momento. Se você não registrou, não tem que memorizar, né? E a gente também pode ter certeza que muitos momentos, quando a gente está no caminho errado, sabe aquela vozinha que a gente às vezes fica debatendo na nossa mente? Parece que a gente está confrontando, não, mas Augustinho, não, mas eu acho que é assim. Aí fica, né? Não é você e sua mente, é o Espírito Santo que está conversando com você, é uma pessoa. É ele que está debatendo com você ali. Ah, não, é minha mente, minha consciência, é o Espírito Santo, querido. Se você já entregou tua vida para Jesus, se você já foi batizado, o Espírito Santo habita dentro de você. Então, a partir do momento que você começa a ter ideias erradas, coisas contraditórias à vontade de Deus, o Espírito Santo vai ficar debatendo com você, não, vai ficar travando ali uma batalha na mente, né? Às vezes você quer ir para um lado, o Espírito Santo, mas não vai. Você lembra quando você disse isso? Não faz isso. É da minha cabeça. Aí, minha cabeça tá doida. Então, a gente só consegue identificar de uma maneira mais clara, né? Aquilo que Deus tem para nossa vida através
de uma vida íntima e consolidada com o Senhor. Voltando àquilo que a gente falou semana passada, né? O relacionamento, a intimidade. Eles só conseguiram ter os olhos abertos, espiritualmente falando, quando eles abriram a porta da casa deles e Jesus sentou à mesa no lugar de intimidade. Aí sim, eles conseguiram entender o que estava sendo falado de maneira mais profunda. E depois a gente vê aqui, mais para frente, que aí Jesus saiu da direção deles. E eles correram para Jerusalém. E foi lá falar para os discípulos o que tinha acontecido. E aí, de repente, quem aparece? Jesus para os discípulos. Mas a gente sabe também que tinha Tomés ali, né? Que mesmo ele aparecendo, mesmo os discípulos de Emaús contando, mesmo as irmãs lá, Maria Madalena, Joana, que foram no sepulcro contando, ainda assim tinha aquele discípulo assim, mas se eu não tocar na ferida, eu não vou acreditar que ele. Meu irmão, saia em nome de Jesus dessa posição. Por favor, saia em nome de Jesus dessa posição. Tira esse espírito de incredulidade da tua mente, da tua vida. Às vezes você está apontando de todos os jeitos que é ele, que ele está mostrando, que ele vai fazer, e você ainda está assim, se não acontecer tal coisa, Não é não. eu não vou acreditar. Tem que ser do meu jeito, do meu modelo, como diria minha tia, nesse modelo. Não, sai do controle dessas coisas. Deixa Deus controlar a tua vida, deixa ele direcionar, deixa ele mostrar e conduzir como ele quer, não como você quer. E a base de tudo, a gente volta a falar que a gente falou semana passada, é a confiança. Não se relaciona com alguém que você não confia. A gente não consegue seguir uma direção se a gente não tem confiança na pessoa que está nos direcionando. Né? Como é que você vai entrar num Uber de uma pessoa que você olha assim, um cara meio humano, né? Tatuagem, nada contra, gente, tatuagem, mas o cara tá um jeito meio estranho. Você vai entrar no carro do cara e fala, e agora? Será que tô sendo sequestrada? Ou vou ser mandada pro lugar certo? Né? Então a gente não consegue seguir a direção de uma pessoa que a gente não confia. Confie em Deus, se relacione com Ele, crie uma intimidade, um relacionamento íntimo e profundo. Eu tenho certeza que aonde Ele te direcionar e você caminhar, você vai ser feliz e você vai descobrir o contentamento e a felicidade completa que a gente só tem na presença do Senhor. E como é bom, a gente sempre fala, né, Mari? Nossa, a gente falou disso ontem, amanhã se confirmou. Aí a gente fala assim, né? É o mesmo Espírito. Você não tem ideia de como é bom, né? Você viver a ação do Espírito Santo na nossa vida. É você realmente se entregar, é você ver que realmente Deus fala, é você perceber que realmente o Espírito Santo se move ao seu favor, ele move as circunstâncias, ele move tudo. Então a intimidade ela te entrega muito além daquilo que tudo que o mundo possa oferecer. Tudo. A vida sobrenatural ela é bem maior do que qualquer coisa na Terra. Então vale a pena você investir tempo para Deus. Vale a pena você investir tempo na sua vida relacional com o Senhor diária, no seu devocional. Ontem meu devocional, Mário, falou assim que os nossos frutos eles servem para alimentar outras pessoas. Meu Deus. Então, se eu não tenho uma vida de relacionamento onde eu posso ser uma árvore que vai gerar frutos, quem eu vou alimentar? Ser de uma árvore seca, uma árvore frutífera, sem fruto, uma árvore ressequida, então de nada vai valer. Então a gente precisa entender que nós fomos chamados para servir, nós fomos chamados para gerar fruto, para alimentar outras pessoas, para salvar outras pessoas. Então a gente precisa ser um discípulo de Cristo, a gente precisa também trazer pessoas para Ele, e a gente só consegue fazer isso através do testemunho. O Thiago falou na terça-feira que ele pregou que hoje em dia as pessoas já não querem mais o que você fala, elas querem o que você é. Se eu falo uma coisa e faço outra, melhor eu ficar no mundo. Então, se eu falo uma coisa e mostro aquilo, aí sim eu vou ser convencida. Então, nós somos chamados para ser testemunha. Então, não vai adiantar nada você ser superficial com Deus se a sua vida de verdade não é modificada. A gente só é testemunha daquilo que a gente vive. Não daquilo que a gente vê ou te ouviu falar. E aí é contação de história. Né? Não, testemunhar é viver algo, você proclamar aquilo. Então, eu acredito muito nisso.
né? E a gente tem vivido isso e a gente tem muito temor, né? Do exemplo que a gente está levando, né? Então, quem somos nós? Mas a partir do momento que a gente está se expondo, as pessoas querem saber como é o jeito que a gente se veste, se alimenta, se porta com as pessoas, como a gente fala com as pessoas. Por quê? Tá falando de Deus, mas que Deus é esse? Que ela tanto fala a seguir, né? Então a gente tem esse temor, a gente tem esse cuidado, porque não somos perfeitas, é lógico que não somos. Mas a gente dobra o cuidado para tentar ser o mais parecido com Jesus, né? Então, aquela perguntinha básica, o que Jesus faria no meu lugar nessa situação, né? Então, a gente possa ter esse cuidado que a intimidade, o relacionamento traz, né? Quando a gente conhece quem a gente serve, a gente tem confiança naquele que a gente sabe que entregou sua vida por nós, a gente faz tudo com maior delicadeza, com maior cuidado, e a gente não pode perder isso jamais. Então, você estava falando da gente. É engraçado, gente, que a gente faz os temas aqui pro podcast, e a gente grava, né? Aí chega no final de semana, o pastor fala. Coisas que Confirma o que a gente confirmam o falou. mesmo assunto, é a mesma coisa, então a gente vê que é uma direção do espírito, porque se alinha. Ô Mari, nos devocionais, durante o Também. dia eu e ela conversando sobre algum assunto paralelo, devocional no outro dia, confirma aquilo que a gente falou. Então, isso é uma vida com Deus, uma vida relacional com o Senhor. Então, ele mostra, não, tá na direção certa. Da mesma forma que se não for, ele também vai pontuar. Ele fala, Senhor, então, pera lá, para onde que a gente tem que ir? Mostra, a gente não quer sair fora da presença, a gente não quer seguir conforme o nosso pensamento, do jeito que a gente acha que é melhor, né, Dani? Então, todas as vezes que a gente traz um tema aqui, a gente é orado, né? É Deus que põe no nosso coração, né, Dani? Você falou que você estava esses dias lá na vigília e o Senhor trouxe alguns temas que a gente vai trazer nos próximos episódios. Então, gente, é tudo sob direção do Senhor. Porque a gente não sabe por quê, na verdade. A gente é ministrado primeiro, mas depois vocês vão receber aí. E eu acredito que Deus vai falar de uma maneira particular para cada um de vocês nessa palavra. Né, Dani? Sim, ele fala de maneira única com cada um, né? Cada um, com certeza. E a gente tem que seguir essa direção e a gente entender que Deus realmente fala e seguir aquilo que ele nos direciona, porque aí sim nossa vida vai mudar. Aí sim tudo vai se fazer novo, porque às vezes eu traçando a minha própria vida, meus próprios planos, eu não vou seguir a direção do Senhor, porque antes de eu conhecer ele, eu estava indo para um caminho. E depois que eu conheci Jesus, minha vida mudou totalmente. Eu não posso falar que mudou só uma parte, mas mudou totalmente. Mudou os sonhos, mudou muita coisa. Então, talvez você fale assim, eu não posso abrir mão desse sonho, porque esse sonho é meu sonho, é meu sonho. Mas você não falou que você agora confia em Deus? Então presta atenção naquilo que Ele quer te mostrar. Porque a palavra fala dele que os sonhos dele são incontáveis, são maiores que as areias do mar. Então, você quer realmente comparar o teu plano com o plano de Deus? Talvez o seu sonho é muito grandioso, mas se a palavra fala que o de Deus é maior, você ainda vai duvidar do que ele fala? Então, a gente precisa confiar naquilo que já nos foi prometido através da Bíblia e viver mediante ao que Deus fala para a gente fazer. Porque senão nossa vida não vai mudar, nossa vida não vai ter alteração, nossa vida não vai ter mudança. E nós vamos ser como esses discípulos, voltar para o que a gente fazia antes. Então a gente precisa escolher Jesus, escolher voltar para o destino que ele nos prometeu. Então, se essa palavra falou com você, que você hoje possa entender e voltar para Jerusalém, não permanecer no seu caminho. O Senhor tem colocado temas muito tops dentro do nosso coração, né, Mário? Temas que a gente sabe que se a gente falar e se as pessoas praticarem, vai mudar vidas. Então, que você seja essa pessoa que nasceu para ser transformada por Cristo e não fazer somente a sua vontade. Encerrando aqui, eu só queria falar uma coisa para vocês, que às vezes você é uma pessoa que está caminhando no sentido oposto e Jesus está do seu lado, te lembrando tudo aquilo que ele já fez na sua vida, todas as promessas que ele já declarou sobre você, sobre que ele tinha a seu respeito. Às vezes Deus já usou pastores, pessoas simples dentro da tua comunidade cristã, e você está caminhando ainda no sentido oposto, se lamentando por problemas ou circunstâncias que te aconteceram nos últimos dias. Eu te convido hoje
para sentar à mesa com esse Jesus e receber esse pão que ele está repartindo com você hoje na mesa e receber mais uma vez a palavra dele, para você voltar da posição do que você já estava, porque é lá que ele quer que você fique, para que você seja revestido do poder daquilo que ele tem para a tua vida, para que você esteja preparado para um novo patamar que ele quer para você hoje. Mas você não vai receber o melhor dele continuando no caminho oposto. Mas ainda assim, ele está te buscando no meio do caminho. Então não ignora isso não. Convida ele hoje para entrar na tua casa. Convida ele hoje para sentar com você à mesa. Deixa ele abrir e partir o pão. Escuta o que ele tem para te falar. Que teus olhos vão se abrir. E o melhor dele você vai receber. Amém, queridos? Mari, voltando naquela parte que você falou de proclamar, a gente está exposto, né? Eu acredito que a partir do momento que a gente se expõe, apresenta Jesus, fala de Deus, aparece nas redes sociais, e a gente vai, vamos dizer assim, ganhando um ministério, a gente tem que tomar muito cuidado para não envergonhar o nome de Deus. Porque a gente só envergonha o nome de Deus com as nossas atitudes. Então a gente tem que pensar muito bem se a gente vai falar de Deus e depois eu já não vou falar mais de Deus. Por exemplo, hoje eu falo de Deus, amanhã eu vivo no mundo. Então assim, não envergonha o nome de Deus não. Se você fala de Deus, fala de Deus e siga o caminho do Senhor. Então, se você ainda não sabe, né, que Jesus transforma, que Jesus faz, que Jesus vive, que Jesus ressuscitou por você, não fala do Senhor e amanhã você seja como uma onda que volta para trás e lá você fica. Porque assim você envergonha o nome de Deus, você coloca Deus em dúvida no coração daqueles que ainda estão caminhando em sentido ao rumo de Jesus. Então, cuidado se você fala do Senhor, porque você não vai retroceder. Então, se você fala, pensa, eu não posso envergonhar o nome do Senhor. Porque esse é o meu maior temor, eu falar de Deus e envergonhar o nome dele. Porque eu sei o que ele fez em mim, eu sei o que ele pode fazer através, na vida das pessoas. Então, não aceite envergonhar o nome do Senhor. Então, se de repente você fala de Deus e tem vontade de pecar, pensa bem. Pensa bem que não é somente um pecado e Jesus vai te perdoar, mas sim, você vai manchar o nome do Senhor. Imagina o peso, né, de uma dor de você sujar o nome de Deus. Misericórdia. Porque você não pensou na sua atitude. Para que você hoje possa refletir. Se você anuncia, se você proclama, se você defende, se você ama Jesus, pense bem antes de fazer qualquer coisa que você não suje o nome dele. É muito forte isso. É muito forte. Amém? Amém, amiga. Dani, tô muito feliz, coração muito aquecido, porque a gente tem aprendido tanto, né, com essas palavras que a gente tem lido, com esses temas. Acredito que Deus tem tratado com a gente primeiro. Com certeza. E o tema que a gente trouxe semana passada falou muito comigo. No final de semana eu saí e aí eu tava falando pro Natan, eu falei assim, do nada me veio isso. O que me vem sempre na memória é assim, eu estando feliz ou estando triste, eu sei que Jesus está comigo. Então, teve um momento que eu estava vivendo lá com ele, eu falei assim, como é bom saber que a minha conversão foi verdadeira. É saber que realmente Jesus existe, Jesus habita em mim, Jesus mudou minha vida, Jesus muda a maneira de eu pensar. E o melhor, Mário, é eu entender o seguinte, quando eu pego a Bíblia, eu entendo o que ele está querendo me dizer. Eu sei que não é uma coisa vã, que quando eu não conhecia ele, eu não entendia. Talvez um versículo específico eu não consegui compreender, mas a partir do momento que você entrega, que você se aprofunda, que você vive dentro do coração de Jesus, e você tenta se tornar parecido com ele, a visão se abre, né? O coração ele começa a entender. Então isso é um presente para nós, é um privilégio você entender que você não é igual a todo mundo que está lá no mundo, você não é igual a todo mundo que está ao seu redor, porque hoje você teve um presente, você ganhou um privilégio que é conhecer Jesus. E conhecer Jesus é o que vai trazer satisfação na sua vida, como você falou. Não tem outro caminho. É a única satisfação. É você ver beleza no que é simples, é você ver beleza numa árvore, é você ver beleza no voo, no canto de um pássaro. E você não precisar de coisas grandiosas para ser feliz, porque quando você viver baseado em algo grande para ser feliz, quando você chegar lá,
você ainda vai estar infeliz. Porque nós fomos criados por Deus, nós precisamos estar em conexão com o nosso Criador. Longe disso, é apenas uma vida passageira, uma vida que não traz fruto, uma vida que não traz resultado, e uma vida que não vai herdar a vida eterna, que é aquilo que nós nascemos para viver, a vida eterna com o nosso Criador. Amém. Que privilégio carregar essa mensagem. As Com boas certeza, novas. é um privilégio para mim, eu fico muito feliz. E quando eu conheci Jesus, eu fiquei louca, que nem eu falei para você aquele dia que eu precisava falar dele. Então, se você talvez conhece Jesus, mas você não tem esse intuito, né? Essa intenção no coração, esse impulso de querer falar dele, talvez você deve meditar mais no servir do cristão. Porque lá em Marcos fala, ide por todo mundo, prega o evangelho. Não é para quem é pastor, não é para quem é missionário. É para todo mundo. Então você precisa falar de Jesus onde quer que você pise. Porque talvez você vive 10 anos com uma pessoa. E essa pessoa não tem tanto contato com você, mas ela não percebeu em nada que você é cristão. Em 10 anos caminhando com ele. Porque, gente, a primeira coisa que eu quando eu conheço alguém, eu fico cutucando ela até eu descobrir se ela realmente conhece Jesus ou não. E se ela não conhece, eu preciso falar. Porque essa é a nossa o que a gente carrega é isso. É um dom a gente ir lá e falar dessa mensagem. Então, se a gente entende, se a gente tem a clareza de entender o que está escrito, a gente precisa anunciar. Precisa se sentir privilegiado. Quando alguém te chama para servir, quando a gente chama para fazer alguma coisa para você, se sinta privilegiado. É um presente. Não é um peso. É um presente que Jesus está te dando em falar dele, do nosso Salvador. E quem somos nós para falar do nosso Salvador? Quem somos nós de falar daquele que nos criou? Se não é um tremendo presente, um tremendo privilégio, é você se sentir privilegiado aqui e poder falar daquilo que muda a vida das pessoas. É uma história que diz que tinha um jumentinho que tinha problema de autoestima, coisas que ele vivenciou na vida dele, e ele foi carregar uma pessoa, e na entrada da cidade começou a ver uma festa e sendo ovacionado e tal, e ele achou que aquela festa era pra ele. E na hora chegaram pra ele assim, não tem nada a ver com você, é com o que você carrega. Era Jesus, né? Então, assim somos nós, não tem nada a ver com a gente, é a mensagem que a gente carrega. Tem tudo a ver com Cristo. O que há de melhor em nós é Jesus. Tirando Jesus, tem nada de presta. bom. Não tem nada de bom. Agora, você imagina quem não tem Jesus. Não dá. É um saco vazio andando por aí. Na carroça barulhenta. Uma vida fútil, só faz barulho, não muda nada, Sem não altera vazio por nada, não dentro. transforma nada. E Amém. ele está disponível, né? Totalmente. É só convidar para entrar na sua casa e sentar na sua mesa. Porque se você está vendo isso, ele está batendo na sua porta. Então, se ele bate na sua porta, ele não é como ladrão que vem e arromba a porta e destrói e rouba tudo que você tem. Ele é especial. Jesus, ele bate com carinho, ele se apresenta com carinho. Então, hoje ele convida você a abrir a porta. Abre a porta e deixa ele morar. E viva essa paz que excede todo entendimento que o mundo não te dá. Amém. Amém, Mari. Amém. Amém, amiga. Pessoal, obrigada mais uma vez por estar aqui ouvindo ouvindo a palavra do Senhor, sentando nessa mesa deliciosa que a gente está aprendendo tanto nesses últimos meses. Está sendo um privilégio muito grande trazer essa mensagem cada dia mais, porque a gente tem aprendido muito. Cada vez que a gente traz algo para ministrar, primeiro a gente aprende, a gente se debruça e a gente é ministrado, e aí a gente quer compartilhar com vocês, a gente quer partir esse pão com vocês. Então faça o mesmo, partilhe esse pão para outras pessoas, marque outras pessoas no comentário, dispare aí, manda para o máximo de pessoas, porque eu creio que quanto mais pessoas serem alcançadas por essa mensagem, mais vidas vão ser transformadas, porque precisa conhecer esse Cristo que nós conhecemos. Amém, queridos? Agradeço mais uma vez, Dani. É nóis, minha irmã. É minha irmã aqui em Cristo. E uma irmã que não é de sangue, mas é de coração. Amém? Vale mais, né? Com certeza. Então pega aí Vamos pra cima, pessoal. É isso aí, vamos pra cima. Chama Jesus para entrar. Isso. Deus abençoe, queridos. Até a próxima. Na mesa.